Eu quero convidar você para uma reflexão. Olha só que interessante e que paradoxal. O autismo não é doença, ele é um transtorno. Não existe medicação para o autismo. Sim, são duas afirmações absolutamente corretas, verdadeiras. Mas, como consequência, nós precisamos nos questionar o seguinte: então por que nós encontramos tantas pessoas na condição autistas doentes e tantas pessoas na condição autista fazendo uso de medicações, precisando de terapia para promoverem a sua qualidade de vida? É uma boa pergunta. É um contrassenso, na verdade. E aí nós vamos nos esbarrar numa coisa que nós precisamos começar a pensar para mudar a nossa cultura. Qual que é a principal barreira que a pessoa na condição autista encontra? Eu fiquei pensando em várias coisas e resolvi contar uma historinha para vocês. Fomos todos convidados para um jantar. E quando sentamos à mesa, nos foi servido uma maravilhosa, uma divina, uma esplêndida sopa. E foi dado a cada um de nós um garfo para comer essa sopa. Obviamente, ou tivemos uma dificuldade imensa para poder saborear essa sopa, ou efetivamente a grande maioria de nós não comeria essa sopa. Então, nós precisamos pensar o seguinte: talvez o grande problema da pessoa na condição autista é o fato de quererem com que nós, repetidamente, tenhamos que comer com um garfo. Aonde que eu estou querendo chegar? O grande obstáculo, a grande razão desse paradoxo, dessa incoerência, de não termos uma doença e sim um transtorno, de não precisarmos de medicação e termos que ser medicados, é a falta de respeito. A patologização da condição autista, ela é embasada, alicerçada na falta de respeito. Por quê? Primeiro, tanto crianças como adolescentes e adultos, uma estatística muito significativa, não conseguem ter acesso ao seu processo de avaliação. Vários e vários municípios do nosso país não têm na rede pública um serviço especializado para isso. E milhões de pessoas que não conseguem esse acesso na rede pública não conseguem custear no particular essa avaliação. Consequentemente, nós temos uma mesma estatística de pessoas que não conseguem acessar as terapias necessárias para regularem as suas características na condição autista. Pelo mesmo motivo, o serviço público não oferece e o custo disso no particular é demasiadamente caro para muitas pessoas. Em terceiro, nós temos uma posição capacitista de inúmeros profissionais ligados à área da saúde que desqualificam o indivíduo quando então conseguem acessar sobre a sua fala. Profissionais que não ouvem, que em 5 minutos, talvez 2, dizem que isso é um absurdo, que mal terminam de falar e já saem encaminhando esse paciente para algum lugar. Esse bloco com 3 eixos de desrespeito, ele gera uma situação muito importante. Pessoas que vão crescendo e se desenvolvendo dentro da sua condição, sem a devida orientação e o devido apoio,
que vão se massacrando diariamente por viverem de maneira diferente e que por esta razão vão gerando dentro de si diagnósticos associados, comorbidades. Então você é autista e passa a ser depressivo, é autista e passa a ser ansioso, é autista e passa a ser qualquer outra coisa que te obriga a adoecer por falta de apoio. Mas nós não esbarramos apenas nisso. Nós esbarramos numa agressividade passiva e ativa que a sociedade impõe ao indivíduo dentro da condição autista, assim como para outras pessoas com necessidades especiais. Não existe uma aceitação, existe uma desqualificação, brigas insanas provocadas porque o indivíduo está numa fila preferencial. E isso vai tornando a pessoa na condição autista com uma autossensação, uma autopercepção de ser cada vez mais diferente, de ser cada vez mais incomodativo para o processo social, e que a partir desse momento ele começa a se questionar qual é o sentido que tem ele estar aqui dentro dessa realidade. Nós temos um outro problema. As nossas crianças e os nossos adolescentes, assim como muitos adultos numa vida acadêmica, eles deixam de ter o direito de exercer a grande ação humana que é aprender. Ir para a escola não é inclusão, ir para a escola não é aprender. Deixar o aluno lá, fazendo de conta que ele está dentro do processo de ensino-aprendizagem, isso é uma coisa muito distante de um processo de inclusão. Ah, Clécio, por que você está falando isso se nós temos uma lei? Porque a escola e a vida acadêmica é a grande queixa do indivíduo autista na infância, na adolescência e na fase adulta. Mas não fica só por aí. O indivíduo autista, ele não consegue trabalhar. Se ele passa num concurso público, legalmente dentro de uma vaga de PCD, encontra-se uma forma de não aprová-lo. E quantos estão na justiça querendo a sua aprovação? Quantos que têm uma necessidade de pequenos ajustes na sua questão profissional e que organizações e instituições públicas, por má vontade, se recusam a oferecer isso? Sendo que se oferecessem, porque muitos autistas têm uma capacidade funcional e de desempenho fantásticas, isso seria altamente proveitoso tanto para a pessoa autista quanto para a empresa e quanto para o trabalhador. Tudo isso, a agressividade passiva e ativa da sociedade, o não acesso ao aprender, a dificuldade com o mercado de trabalho, tudo isso potencializa de uma forma muito grande, muito intensa, a exclusão social, que é percebida e sentida pela pessoa na condição autista. Ele sabe que está sendo marginalizado e por isso ele adoece. Ele sabe, e aí eu quero saber a sua opinião, que tudo isso o faz se sentir ser tratado não só como uma pessoa doente, mas principalmente como uma pessoa invalidada, como uma pessoa inválida, porque não tem essas oportunidades. Vamos fazer um exercício? E se tivéssemos recebido a colher para tomar aquela sopa, não teríamos dado conta? Com certeza. E se você pudesse oferecer ao seu filho, criança ou adolescente, se você, adulto, pudesse ter acesso ao seu tratamento, se você fosse aceito dentro da sua característica e da sua maneira de funcionar, dentro das escolas, das universidades, dentro do espaço de trabalho, você carregaria consigo essas alterações tão importantes, emocionais, comportamentais? Será que você teria comorbidades?
Gente, efetivamente, a questão não é o autismo. Sim, o autismo é uma condição apenas. O adoecimento do autismo, a não funcionalidade, a impossibilidade é social. Um grande abraço.